Boa noite. Nós acabamos de fazer a oração do Pai Nosso e eu vou aproveitar o gancho da oração para nós começar a perceber quando nós falamos perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Comecem a pensar muito bem se nós todos, eu incluo todos, estamos fazendo isso realmente. Se nós não estamos rezando da boca para fora. Porque justamente hoje o capítulo é Amai os vossos inimigos, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós acabamos de orar, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E para nós ainda é muito complicado ainda quando nós pensamos em alguém que nos fez mal e perdoar. Porque falar, perdoar, é muito fácil, mas assim que vê a pessoa, coloca toda a sua raiva em cima dela. E nós temos que ficar bem atentos quando nós falamos essa frase. Nesse momento que nós falamos, vamos fazer uma retrospectiva do nosso dia a dia, da nossa vida, para ver se nós estamos cumprindo isso mesmo. Porque quando nós estamos falando, nós estamos fazendo um pacto. Nós estamos falando com Jesus, com Deus, e nós estamos falando algo que nós não estamos fazendo. E é um momento que nós não podemos mais ficar só tentando fazer. Nós já temos que fazer. É um momento, não adianta ficar adiando, eu só tento, eu tento. Não vamos tentar mais. Vamos colocar em prática. É uma frase pequena, mas de muita profundidade. E hoje nós vamos falar desse capítulo, dos itens 1 ao 8º, e Kardec coloca logo como título, pagar o mal com o bem. E aí nós vamos pensando nessa situação. Nos evangelhos passados, nós falamos do amor ao próximo. E é um capítulo maravilhoso, mas esse amor ao próximo, ela é a caridade. Mas amar os inimigos é a sublime, né? Sublime, está muito acima disso tudo. E se nós formos analisar, levar em conta, nós vamos pensar no Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, sangrando, com seu corpo sangrando, ele ainda teve forças em nos dizer, perdoai, eles não sabem o que fazem. E esse olhar de Jesus, ele tem esse olhar para nós ainda, porque ele nos dá sempre oportunidades e oportunidades. Então nós estamos numa encarnação, sabe-se lá quantas já tivemos, e ainda estamos com dificuldade de entender aquele que nos faz mal. Porque a gente esquece que quando a gente pede o perdão para as nossas dívidas, é porque em algum momento nós também fizemos mal a alguém. Não tem por onde. Mas que mal é esse? Não precisa ser muito uma desgraça para fazer esse mal. Às vezes um olhar, uma crítica, agride a pessoa de uma tal forma que ela se sente mal, que ela fica mal, e aí ela começa a criar outras situações que faz mal a ela e faz mal para nós também, para quem faz essas atitudes. Então é um momento de nós começarmos a analisar. Percebam, todos nós estamos aqui para cumprir o nosso aprendizado. Em algum momento das nossas encarnações, em vários momentos, nós falhamos. Ninguém aqui pode dizer que nunca falhou. Todos nós falhamos. Nós não estamos aqui a passeio. Se eu tenho que estudar o Evangelho para colocar para vocês, é porque eu tenho que aprender muito, muito.
e muito. Então, é o momento, realmente, não vamos mais falar tentar, vamos fazer. E isso quer dizer, vamos colocar o nosso pensamento para a nossa vontade e o nosso desejo. Porque não vamos esquecer de uma coisa, nós somos o que nós pensamos. Se nós somos o que nós pensamos, nós temos que começar a fazer uma autoanálise, um autoconhecimento e começar a perceber no que estamos falhando, por que estamos sempre no sofrimento, no desespero, sempre angustiados. Não é por causa do outro. Sabe por quê? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos numa sociedade. Mas nós vivemos numa sociedade, mas o nosso progresso ele é individual. E se ele é individual, eu tenho que começar a perceber no que eu estou errando. Por que eu vou falar isso para vocês? Porque no outro item, Kardec nos coloca inimigos desencarnados. Hoje, nós conseguimos enxergar os nossos inimigos. Porque nós estamos na carne, né? Nós temos um corpo. Nós somos espíritos, mas nós estamos aqui encarnados, nós precisamos de um corpo. Mas quando os nossos amiguinhos, os nossos inimigos desencarnam, eles continuam fazendo a mesma coisa, porque ninguém desencarna e fica bonzinho de um dia para o outro. Se ele desencarnou com aquela raiva, com aquela ódio, com aquela sensação de vingança, ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar. E tem casos que ficam anos, séculos e séculos, vocês desencarnando de formas diferentes e aqueles irmãozinhos tentando se vingar da gente. Então é um momento de quê? Como é que eu vou fazer para ficar livre dessa situação? Vibrando bom, vibrando coisas boas. Quando acontece de um inimigo nosso desencarnar, não vamos falar, bem feito, foi tarde. Foi tarde, que vá lá, fique com Deus e me deixe em paz. Não, que ele fique com Deus, mas eu desejo a ele que ele seja forte, que ele consiga subir mais e mais na sua evolução, que ele esqueça essa angústia e essa raiva que ele tem por mim. E quando você pensa firme, pensa forte, o bem está lá, nada vai te atingir. E quando você começa a entrar nesse processo, aí nós podemos dizer as grandes obsessões. As grandes obsessões. Vamos lembrar que nós vivemos numa rede de pensamentos. E essa rede de pensamentos, hoje, com a internet, com todas essas comunicações que nós temos, dobraram. Nós estamos conectados 24 horas. Além da internet, nós estamos conectados 24 horas com o plano espiritual. Existe uma pergunta que agora eu não vou lembrar o número no Livro dos Espíritos, que ele fala das influências. E Kardec responde que nós somos muito mais influenciados pelo plano espiritual do que nós pensamos. São sutis as ideias, são bem leves. E a gente vai transformando aquilo em grandes dificuldades. Então é um momento do vigiar e orar. Vigiar e orar. Quando nós estamos assistindo alguma coisa, não vamos entrar naquela sintonia, se for coisas ruins, coisas más. Vamos retornar, vamos parar. Se possível, para de ver, se aquilo faz mal, não vê, não assiste. Para quê? Para depois ficar criticando? A crítica também, no caso, vai te trazer coisas ruins. Então, às vezes, é melhor não ouvir, não ver, do que ficar carregando aquilo com vocês, porque a gente vai sintonizar coisas más. Tentem, eu não sei se acontece com vocês, mas quantos de nós, antes de dormir, às vezes veem assim, aqueles filmes que eu digo para o meu marido, espreme e sai sangue. Aí você vê aquele tiroteio, aquelas coisas de guerra e vai dormir. Alguém consegue dormir sossegado, leve a noite toda? Geralmente não. Por quê?
porque ficou numa sintonia que o teu espírito, você assimilou, e aquilo vai ficando mal, vai ficando ruim. Então, é isso, essa questão do pensamento, ela é tudo. Lembrando que nós somos o que pensamos. Então, vamos olhar os nossos irmãozinhos de caminhada, que nos fazem mal, que querem o mal de nós, com outro olhar. Mas esse olhar, quando Jesus falou desse amar, ele não quis dizer que nós vamos convidar o inimigo para morar com a gente, para dormir com a gente, para frequentar o nosso lar. Não é isso que ele quis dizer, porque ele conhece a lei de sintonia. É bem diferente quando você encontra um amigo, você sente aquela coisa gostosa que você tem vontade de abraçar forte mesmo. Agora, quando você vê um inimigo, a tua perna balança, você treme, é um olhar diferente. Mas esse olhar diferente não é desejar mal. É isso que ele quer dizer. Ore por ele. Faça o bem para ele se ele precisar. Ah, mas ele não quer aceitar meu perdão, ele não quer nada comigo também. Epa, aí já não é problema seu, é problema dele. Ele está se auto-prejudicando. Para que eu vou me auto-prejudicar também? Então, é nesse sentido. Se ele faz, o problema é dele. Cada um responde pelas suas obras. Nós somos os protagonistas da nossa história. Nós somos os atores da nossa história. Nós podemos conviver com nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas a minha história eu faço. Porque eu é que vou responder pelas minhas atitudes e pelos meus atos. Então, amar é nesse sentido. É nesse sentido que ele está nos dizendo: não desejem o mal, não façam o mal. Cada um cuide da sua vida da melhor forma possível. É dessa forma, porque Jesus sabia dos nossos limites. Nós ainda não temos a capacidade de olhar como Deus nos olha. Deus não vê diferença entre o bom e aquele que ainda rouba, mata. Ele não vê diferença. Ele é filho dele e ele sabe que aquele filho vai evoluir. Todos nós somos fadados à evolução. Ninguém vai fugir dela. Nem aquele irmãozinho que está lá praticando, está estimulando a guerra, o outro que está matando, assaltando. Ele também é um irmão que nós temos que entender que ele um dia vai ter que crescer e ele vai crescer um dia. E outra coisa, nós não sabemos do nosso passado. Quem garante de nós que no nosso passado nós adquirimos inimigos porque fizemos tão mal a tantos e tantos? Então é o momento da gente ficar com os nossos pés no chão e lembrar que antes de chegar nesse capítulo nós tivemos as bem-aventuranças, não foi à toa. Está bem colocado lá essa preparação, mostrando para nós que existe a vida futura. E se existe a vida futura, por que nós não vamos melhorar o nosso presente? Vamos olhar por aquele desafeto que nós temos, pelaquela pessoa que a gente não gosta, de um olhar diferente. Se não dá para ser um grande amigo, pelo menos vamos rezar para que ela evolua, para que ela cresça e não desejar o mal. A pessoa cai no chão e é o seu desafeto e você diz: bem feita, é bem feito. Não. Vamos lá dar a mão para que ele levante. Se ele não quiser a tua mão, você fez a tua parte. É nesse sentido que nós estamos dizendo que é sublimação. Se nós já conseguirmos, pelo menos, orar por alguém que nós desejamos, que nos desejou mal, nós já estaremos num caminho bem graduado de evolução. Nós já estamos
a um passo bem maior. Então vamos entender esse processo e vamos pensar que as palavras do Cristo, os seus ensinamentos, não podem ser mais tentativas. Nós temos que começar a fazer. Caímos, vamos fazer de novo. Vamos desenvolver essa vontade de fazer. É o desenvolvimento da vontade e fazer. Eu só vou ler um trechinho, chama Inimigos, é do Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. E ele diz assim: onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que roubam ou destroem deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro a teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então, se nós trabalharmos com o mal contra o mal, nós estaremos só nos prejudicando. Mas se a gente pagar o mal com o bem, só nos irá nos auxiliar. Que Jesus nos abençoe e obrigada por me ouvir.